Salve! Salve, Cinemaníaco de plantão! Meu nome é Ariel Selba, trazendo aqui mais uma crítica de cinema by Ariel pra você. Hoje retornamos aos filmes de luta, filmes de artes marciais, algo que fez parte da minha infância e faz parte da minha vida até hoje. Afinal, eu sou praticante e também fã dos esportes de combate. Tem até um canal nosso aqui no YouTube. Acesse aqui em meus canais, onde falamos dos esportes de combate. Eu descobri esses dois filmes que eu vou trazer aqui pra você, graças a uma entrevista que eu assisti do lutador brasileiro do UFC, o Fabrício Verdun, quando ele os citou, né? Esses dois filmes que você tá vendo aí na tela, que são o assunto dessa crítica de hoje. Hora da crítica by Ariel número 233, já são 233 filmes já contados aqui no canal. Então pesquise, procure aí, talvez o seu filme preferido já esteja aqui no canal, né? Dica pra você, pesquise na playlist com os assuntos também, aí você acha mais facilmente. E eu quero seu comentário, hein? Deixe seu comentário aqui na descrição sobre o que você acha do nosso trabalho, da nossa crítica com relação ao filme e a crítica que você assistir aqui no canal. Kickboxer A Vingança do Dragão, lá de 2016, e também Kickboxer A Retaliação, de 2018. O nome original seria Kickboxer Vengeance, 2016, e Kickboxer Retaliation, 2018. Lembrando que nosso canal traz a sinopse, a ficha técnica, comentários, pontos negativos e positivos, e por fim a nossa nota, que vai de 1 a 5 estrelas, e se for um filme especial leva a 6ª estrela e entra para o hall dos nossos filmes favoritos. Portanto, fica ligado, né? 6 estrelas é a nota máxima. 5 estrelas já é a nota máxima, né? A 6ª é um plus que eu dou pro filme se ele merecer, né? Você inclusive pode pesquisar também aqui na playlist as estrelas, né? Pesquise as estrelas para encontrar então os melhores e os piores filmes. E não esqueça, deixa o like, né? Dá uma força aí, se inscreva no canal, aquela coisa toda. Assim você ajuda o canal a crescer e não perde nada. Bom, sem mais delongas, vamos lá então falar da crítica. Primeiro eu vou acessar aqui o nosso site, que é o informatudo.com.br. Ali eu vou pegar então a nossa informação. Nosso site que trata de esportes, assuntos gerais e, claro, cinema também para você. Tá aqui a matéria sobre a crítica do dia de hoje. Vou deixar algumas imagens aí na tela, começando com o primeiro dos filmes, obviamente. Vamos começar pelo começo, né? E trazer para você. Vamos a sinopse do filme, que eu vou trazer no mesmo vídeo a sequência já, né? As duas críticas em uma. Aqui em um vídeo você vai ganhar 2 críticas. Kickboxer A Vingança do Dragão, lá de 2016, o lutador Kurt Sloan viaja para a Tailândia para vingar a morte do seu irmão, que foi para o mesmo local participar de uma luta sem regras, onde foi brutalmente assassinado pelo lutador local Tom Po, que é esse que você está vendo aí na tela, né? Em Kickboxer A Retaliação, de 2018, os fatos ocorridos no primeiro filme fizeram Kurt Sloan ser sequestrado e levado de volta à Tailândia para acertar as contas com um novo e ainda mais grande, forte e perigoso lutador. Tá então a sinopse dos 2 filmes. Vamos à ficha técnica. Ficha técnica Kickboxer Vengeance 2016, direção John Stockwell, roteiro Dmitry Logetskis. Alguns atores: Dave Bautista, Alan Moussi, Gina Carano, Georges St-Pierre, Jean-Claude Van Damme. Duração 90 minutos, país Estados Unidos, idioma inglês. Lançamento 14 de julho de 2016. Orçamento 17 milhões de dólares. Arrecadou apenas 287 mil dólares. Um pecado realmente ter tido muito pouca bilheteria, os 2 filmes. Muito pouca bilheteria, já falo sobre isso. E o segundo filme, que é o Kickboxer Retaliation. Deixa eu colocar um pouquinho da imagem também na tela. Olha só, que legal, hein? Direção do Dmitry Logetskis, o roteiro dele e também do James McGrath.
Alguns atores: Alan Moussi, Jean-Claude Van Damme, Christopher Lambert, o Haltor Julius Borgnos, o Mike Tyson, o Ronaldinho Gaúcho. Olha só a galera que puseram nesses filmes, né? Um elenco realmente de peso, né? Duração 110 minutos, país Estados Unidos, idioma inglês. Lançamento 26 de janeiro de 2018, orçamento 13 milhões de dólares, um pouquinho menos que o primeiro, e arrecadou menos que o primeiro ainda, em 101 mil dólares. Mas atenção, calma, muita calma nessa hora. Você sabe, né? Você que é fã de cinema sabe que nem sempre o din-din, né? Que arrecada quer dizer que é ruim ou é bom, né? Com certeza não. Vamos então aos comentários com relação a isso. Deixa eu já voltar aqui ao primeiro filme, colocar algumas imagens para você, né? Aqui é o comecinho do primeiro filme. Apesar do fracasso financeiro dos dois filmes, né, já existe uma sequência prevista. E, inclusive, apesar do fracasso comercial, já recomendo e antecipo. Assista, porque você não vai se arrepender. Se você gosta, claro, do gênero, né? Sinceramente, não entendo o que aconteceu para filmes desse estilo não terem feito sucesso atualmente, né? Pois no passado eles eram muito apreciados. Talvez pelo motivo dos gostos da sociedade estarem bastante segmentados hoje em dia, com tanto entretenimento que temos atualmente, né? Enfim, não sei. Mas deixa aí seu comentário. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso, né? Filmes do passado realmente fizeram muito sucesso com esses temas de lutas, né? Tenho certeza que esse tipo de filme chama mais atenção de quem gosta do gênero, como eu, por exemplo. E se você está aqui assistindo, é possível que também goste, né? Mas por algum motivo não chegou em toda essa gama de fãs das artes marciais, né? Porque a quantidade de pessoas que gostam do assunto é muito grande, né? Enfim, não sei o motivo, se você souber, comenta aí. A sua participação é sempre importante. Também quero comentar que no primeiro filme o Dave Bautista consegue ser tão ou até mais importante que o ator principal, né? Já no segundo filme temos o gigante Hafthor Julius Borgnosson, que na vida real tem, entre outras marcas pessoais, o levantamento terra de 501 quilos. O cara é grandão, hein? Para ter uma ideia do tamanho da criança, né? Importante citar também que estes filmes tratam-se de uma continuação. São já o sexto e o sétimo filmes da série. O primeiro eu assisti na língua inglesa, já o segundo, com todo respeito a quem gosta, né? Não gostei, não consegui achar na língua original, em inglês, né? E tive que ver dublado, faz parte, né? Coisa que realmente eu não gosto, pois você perde o som original e principalmente as vozes originais dos atores, né? O segundo, inclusive, está no YouTube. E eu vou deixar o link aqui para você que quiser assistir. Deixa eu pegar aqui a imagem. Tá aqui na própria matéria. O primeiro link aqui na descrição. Eu tenho bem embaixo do rodapé aqui. Deixa eu descer aqui. Bem aqui no rodapé tá o link para você. Kickboxer Retaliation. Então, infelizmente eu não achei em inglês, mas tem aqui em português para quem quiser assistir. Vamos à crítica então, com os pontos positivos e negativos dos dois filmes, começando com o Kickboxer lá de 2016, A Vingança, né? Pontos negativos. Deixa eu colocar algumas imagens, né? Enquanto eu vou falando aqui, você vai acompanhando as imagens do filme. Muito legal, hein? A gravação realmente é um dos pontos positivos, já antecipando, né? Muito bom. Pontos negativos, então. Aqueles que viveram os filmes do passado ficarão bastante ligados a filmes como Dragão Branco e os próprios filmes Kickboxer, né? Entre outros. Inclusive, esses filmes são uma sequência de filmes anteriores, né? Ele não é filme original, não. É uma sequência de filmes do passado. Então, para quem gosta de originalidade, né, não vai gostar nesse sentido, né? Seria um ponto negativo, então. Mas aqueles que gostam de filme de luta e não viram os filmes do passado, certamente gostarão muito, pois não perceberão, então, esse item. Quem é mais jovem aí, daqui a pouco gosta do assunto e não assistiu, não pegou a história do cinema nos filmes de luta, certamente vai adorar esse filme e não vai
nem perceber isso aí que eu tô falando, né? Chega a ser um pouco injusto, né, com o filme, pois ele veio depois, né, mas é assim mesmo, sempre teremos um carinho especial por aqueles que vieram primeiro, isso aí faz parte da história do cinema, né? Segundo ponto negativo, e eu tenho que falar isso, né, a questão do saudosismo, né? Como eu falei no final, é injusto com esse filme aqui, que é muito bom, né? Só que você sempre vai ligar com o original. Isso é uma coisa que faz parte, mas tem que ser falado, né? Tem que ser falado, é um ponto negativo, né? É relevante? Talvez não, mas é um ponto negativo. Segundo ponto negativo, alguns momentos dá uma forçada nas lutas, né? Apesar que temos que dizer que é um filme, não é uma luta real, né? Quem quiser ver luta real, tem que assistir então o UFC. E aqui nos meus canais, tem o canal Esporte Total Momentos Emocionantes, onde eu narro lutas do UFC pra você, então se inscreve lá se você gosta. Lá o bicho pega de verdade, né? Mas mesmo assim temos aqui momentos um pouco... temos então momentos um pouco toscos, né? Nesse sentido, das lutas, mas no geral muito bem filmadas, muito bom. Até pela participação da galera do UFC, eu já falo sobre isso. Então separei esses dois pontos negativos nesse primeiro filme, Kickboxer Vengeance, lá de 2016. Dois pontos negativos, a falta de originalidade e também um pouquinho dessa questão tosca em algumas lutas, né? Mas faz parte do cinema. No cinema você não vai ver luta real, até porque a luta real ela não chama a atenção de quem não entende da coisa, né? A pessoa que não entende, ela quer ver show, quer ver acrobacia, quer ver, né? Faz parte. Infelizmente, a pessoa que faz o filme ali, o produtor do filme, o diretor, ele vai pro lado do show. Qualquer lugar é assim, né? Tem que pegar o público. E a maioria do público não é entendedor do assunto. E aí você tem que pegar a parte do show e aí fica... Pra quem entende de luta, realmente nota logo que aquilo lá não é real, né? Mas faz parte do cinema, né? Como eu disse, é um filme e não uma luta real. Quer luta real, vai pro UFC. Pontos positivos, tem também, hein? Primeiro ponto positivo é o elenco. Sem dúvida nenhuma, o elenco nesse primeiro filme é de peso, traz a lenda das artes marciais do cinema, né? O Jean-Claude Van Damme. Aí eu volto ao assunto, né? Quem é do passado aí, quem assistiu os filmes do passado, tem um carinho por ele, né? Com certeza, né? Ator esse que eu sou suspeito em falar, porque eu cresci vendo as suas performances no cinema, né? E provavelmente por isso eu sou hoje praticante e também apaixonado pelas artes marciais e filmes desse gênero, né? O que me faz, inclusive, ter um canal aqui no YouTube onde eu narro as lutas e trago as notícias. Então, como eu já falei, convido você a curtir aqui em meus canais. Deixa eu pegar uma imagem que aparece aqui, o Van Damme. Olha ele sem camisa, o Van Damme. Legal, né? Voltando ao Van Damme, então, ele já está com idade avançada, né? Mas ainda é muito bom vê-lo nas telonas. E ele tá com a flexibilidade em dia ainda, hein? E por falar em artes marciais, o filme nos brinda com presenças ilustres dos lutadores do UFC, como o Jorge St-Pierre, o Caim Velasquez e o brasileiro Fabrício Verdun. Portanto, o próximo ponto positivo certamente teve a grande ajuda dessas feras. Então, como eu falei antes, né, graças ao Verdun, uma entrevista que eu vi com ele, onde ele citou esses dois filmes e por isso que eu fui assistir, e não me arrependo. Como eu já disse, assista porque vale a pena. Segundo ponto positivo, cenas de luta são fantásticas, né? Apesar das forçadas que eu já citei agora há pouco, quem gosta do estilo certamente vai gostar muito como eu gostei. Ver os carinhas do UFC lutando ali, nas filmagens, fantástico, sensacional, e eles com certeza ajudaram muito nesse quesito para trazer mais realismo às cenas de combate, né? Então é assim, tem a parte tosca, mas tem a parte real, legal de ver na luta, né? Não é tudo assim, mirabolante, não, tem a parte legal também, bem feita. Olha, e até nesse sentido, esses dois filmes são um dos melhores que eu já vi do gênero de luta, porque realmente nos traz bastante realismo. Terceiro ponto positivo, o ator principal, o Alan, deixa eu colocar ele na tela aqui também. O ator principal, realmente ele tem uma atuação aqui sensacional. Ele está muito bem treinado, tem performances excelentes que fazem lembrar o próprio Van Damme em seus tempos de ouro, né? O Alan, que é faixa preta tanto em jiu-jitsu como em karatê, portanto conhecimento marcial certamente não falta a ele. Ele também é dublê, né? Ele também é dublê, então o cara é
Foi muito bem escolhido esse ator principal dos dois filmes. E por fim, quarto ponto positivo, a luta final muito boa, apesar de ter itens não parecidos, né, mas iguais a outros filmes. Mas a atuação dos dois protagonistas passam por cima deste pequeno item, muito bom, com toda a certeza. Deixa eu pegar mais uma cena aqui. Aqui o Verdun e o Shogun, né? Com o Van Damme e com o Allen. Sensacional. Vê se aparece na tela aí. Opa, o Shogun não aparece. Vou colocar o Shogun aqui. Tá aí o Shogun. Legal, né? Top. Mas principalmente aqui o St-Pierre, né? Georges St-Pierre. Vou te falar, como ator ele não vai muito bem não, né? Mas não é a função dele, né? Mas tá valendo, né? Só a presença dele aí já é sensacional. E aqui o Tong Po, né? O Dave Bautista, show de bola, hein? Tá com um físico top. E a atuação dos dois aqui é realmente sensacional. Fantástico. Na luta final, principalmente, como eu já falei. Então esta é a crítica com relação ao primeiro filme. Daqui a pouco eu trago a nota dele. Segundo filme, Kickboxer Retaliation, 2018. Pontos negativos. Nada a declarar. Esse filme aqui é top, meus amigos. Muito bom mesmo. Pontos positivos. Primeiro, o filme já começa com uma luta inicial muito boa, já nos antecipando o que teremos no filme todo. Cenas de luta muito bem feitas. Claro que há momentos um pouco exagerados, né? Como eu já dito, é um filme, né? Se você quer ver luta real, o lugar certo é o octógono, é o UFC ou demais áreas de combate, né? E já antecipo, eu te falei que o primeiro tem uns defeitozinhos e o segundo é muito bom. Não vai assistir só o segundo, né? Por favor. Assista o primeiro, eu assisti eles dois na mesma semana, né? Isso é legal. Aí você pega... Tipo, eu fiz com uma trilogia bem famosa que eu vou trazer no próximo vídeo aqui do canal. Uma trilogia super famosa, uma das minhas favoritas, que eu assisti todos os 3 filmes na mesma semana. Isso é muito legal. Eu vou fazer um vídeo aqui com os 3 filmes no mesmo vídeo. Então faça o mesmo aqui com esses dois. Assista primeiro o de 2016 lá e depois esse Retaliation, que é muito legal. Segundo ponto positivo, o elenco também é de peso como no primeiro, hein? Tendo já citado o Jean-Claude Van Damme, né? Também a presença de nada mais, nada menos que o Mike Tyson, que também faz uma ótima participação. Que baita ator, hein? Top, gostei de ver o Mike Tyson se mostrando um bom ator, e também a presença então do Ronaldinho Gaúcho, este bastante coadjuvante, mas sempre é legal de ver essas personalidades. E tem que ter, né? Tem que ter, porque tem muita gente que fica sabendo, o Ronaldinho tá no filme, daí vem assistir, né? Tem que ter essas iscas aí, né? Faz parte. Quem é da área não faz diferença, talvez, né? Mas precisa ter esse tipo... Imagina se eles conseguem colocar o Cristiano Ronaldo, por exemplo, o Messi. Claro que não puseram porque faltou dinheiro, né? Mas se conseguir colocar esses caras, imagina quanta gente ia chamar pro filme, né? Então é por isso que esses caras estão aí, né? Não somam muito pro filme, como o Ronaldinho ali, somou muito pouco, mas só o fato de estar presente já é legal, né? Também temos aqui, assim como no primeiro filme, a presença de lutadores profissionais do UFC, né? O que traz muita qualidade ao filme, tanto para trazer realismo nas lutas, como para os fãs dos esportes de combate, né? Pena que não chamou muito fã, não foi um sucesso de bilheteria, né? Nesse quesito temos 3 brasileiros, né? O Fabrício Verdun, o Vanderlei Silva e também o Maurício Shogun Rua. Legal, né? 3 brasileiros no elenco, 3 cracaços lá do UFC. Terceiro ponto positivo, a atuação do ator principal nas lutas. Como já foi citado no filme anterior, realmente foi escolhido o ator certo. Primeiro filme que eu vejo dele, se não me engano. Esses dois aqui foram o primeiro filme que eu vi dele. Gostei muito, o cara é um ótimo ator, tanto nas lutas quanto na atuação geral. Quarto ponto positivo, o vilão principal deste filme me fez lembrar o Ivan Drago, personagem do filme Rocky IV, que inclusive já tem crítica aqui no canal, hein?
Tem toda a série do filme Rock, todos eles estão aqui no canal. Mas não assista, não vale assistir porque são muito antigos e não tá muito bom lá não. Mas não assista, tá? Mas tá aqui. Eu vou deixar aqui no card, se você quiser se arriscar e assistir, né? Todos os filmes Rock estão aqui no canal. Aquele bom saudosismo certamente é um ponto positivo. Eu não vou falar no que se assemelha ali com o Ivan Drago, né? Pra não trazer spoiler, né? Mas logo que eu vi esse vilão, me chamou a atenção e isso é muito legal. Né? Não é crítica negativa, tanto que está aqui nas positivas. Muito legal, essa similaridade que me chamou a atenção, mas esse vilão também é positivo, foi muito bem escolhido, nossa, que top, hein? Que top. E o quinto e último ponto positivo, luta final sensacional. Sinceramente, eu não imaginei que fosse possível eu me sentir tão bem vendo um final de filme de lutas como foi esse. O anterior, muito bom também, muito bom, mas esse aqui conseguiu ser melhor ainda. Né? Com toda a bagagem que eu já tenho de filmes de luta antigos aí, me impressionar desse jeito, realmente, olha, no teor que foi esse filme, acho que é o primeiro que me impressiona realmente. Olha, eu vou comparar com o final do filme O Dragão Branco. Vou comparar com aquele final lá. Sensacional, gostei muito do final desse filme. Claro que tem momentos não reais, mas daí já falei sobre isso, né? É um filme, não vida real. Inclusive eu fiz a crítica do Dragão Branco aqui no canal, também está aqui. E postei na internet e veio alguém criticar. Eu fiquei dialogando com o cara há bastante tempo. Ele postava, eu postava e foi indo, né? Aquela crítica lá. Ele dizendo que o final do filme Dragão Branco é muito irreal, porque põe a faixa ali e fica... Agora larguei um spoiler, né? Não continue se você não quiser spoiler. Aí lutar ali sem enxergar não é possível, é irreal. Tudo bem, mas é um filme, cara. É um filme, não é realidade, né? E tem isso também, colocar a faixa nesse filme, é muito legal. Então não é real, tudo bem, mas é um filme, não é uma luta real. Então, a pessoa tem que separar uma coisa da outra. Todos têm direito de não gostar, beleza? Então eu discuti sobre isso com aquele rapaz, foi longa a discussão, não sei quem parou, mas só parou porque um decidiu não postar mais nada. Mas o rapaz bem focado nessa sua ideia. Eu discordo um pouco, eu acho que tem que ter sim tem que ter ou pode ter essa questão irreal. Não tem problema nenhum. Então esse final desse filme, do filme Retaliation, é sensacional, gostei muito. A luta com o gigantão lá, muito legal. Então é isso, meus amigos. Temos aqui o primeiro filme, nele 2 pontos negativos e 4 positivos. E já para o segundo filme são 5 pontos positivos e nenhum ponto negativo. Comentários finais, anota aqui no canal. Deixa eu colocar as imagens, até esqueci aqui de colocar as imagens. Colocar as imagens do segundo filme, né? Esse aí que você viu do primeiro. Aqui as imagens do segundo. Aí o Ronaldinho, né? Ver se ele aparece aí pra você. Não aparece. Tá aí o Ronaldinho. Aí ele com a bandana que fala? Nos olhos. Tá aí um trecho da luta final. Que massa, hein? Essa imagem é surreal. Bom, vamos seguindo aqui então, comentários finais, a nota aqui no canal, ela vai pelo prazer que eu senti em assistir os filmes, né, e com certeza foi uma ótima experiência. O primeiro é bom, não tanto como o segundo, mas é bom. E como eu disse antes, eu recomendo fortemente você assistir ambos, na sequência obviamente, pois caso contrário não compreenderá certas coisas. Para o primeiro a nota será 4 estrelas, pois os pontos negativos passaram um pouco... bem percebidos, né? Teve os pontos negativos, então tem que falar, né? E eu falei. Já o segundo filme, Kickboxer Retaliation, merece 5 estrelas, pois realmente é muito bom e merecia ter tido mais sucesso nas bilheterias. No YouTube, cujo link eu já deixei aqui na descrição, né? Essa crítica aqui no YouTube vai ter no primeiro link na descrição, que vai levar para o nosso site, informatudo.com.br, diretamente ao link desta crítica, onde tem então o filme lá para você assistir. Tem o 2, o primeiro... Não sei se tem no YouTube, esse eu achei em inglês, né, assisti o original, que é como eu gosto. Então esse eu não sei se tem no YouTube, mas o segundo tem e o link tá aqui na descrição.
E olha só, certamente já rendeu financeiramente bem mais no YouTube do que nas bilheterias. Afinal, ele já tem quase 10 milhões de visualizações no momento da gravação desta crítica. Tem 10 milhões de visualizações. Para ver que muitas vezes a bilheteria não é porque o filme é ruim. Algo aconteceu, não sei se no mesmo dia e ano teve outro filme bom em cartaz também, e a galera às vezes não tem dinheiro sobrando, né? Não foi assistir os dois, ou por falta de divulgação, sei lá. As pessoas não ficaram sabendo, eu não fiquei sabendo também, né? Então, tem vários motivos que levam um filme a ser fracasso de bilheteria, né? Então, se teve já 10 milhões de views no YouTube, é porque o filme é muito bom. Deixa eu até verificar aqui quanto tem neste momento. 10 milhões foi quando eu fiz aqui a resenha desta, o roteiro aqui dessa crítica. Tinha 10 milhões, segue em 9.8 milhões, né? Quase 10 milhões. Estacionou nisso, né? Esse vídeo foi postado ano passado, há um ano, hein? E olha só o sucesso que fez, né? 10 milhões de visualizações. Então, fantástico, realmente sensacional. Nota, então, 4 e 5 estrelas para os filmes. Vou pegar mais uma imagem aqui, para você que está acompanhando. Aí o Mike Tyson, top, né? E aí o Jean-Claude Van Damme, que faz uma participação muito especial. Então tá aí, nota 4 estrelas e 5. Normalmente eu dou 6 estrelas quando o filme não tem defeitos, né? Na verdade 5 estrelas quando não tem defeito. E a 6ª estrela, não vou dar 6 estrelas aqui. Ele é muito bom, gostei muito, mas não deu aquele plus pra, na minha opinião, merecer a 6ª estrela. Mas é muito bom. Eu assistiria novamente com toda a certeza, mas não seria uma lista, os top 10 que eu assistiria novamente, então por isso ele não vai receber a 6ª estrela. Tem muito filme, principalmente clássicos, que eu assistiria antes desse, né? Por isso esse é o critério maior que eu uso para dar a 6ª estrela. E você, já assistiu os filmes? Concorda com a nossa crítica? Deixe seu comentário aqui na descrição, lembrando que obviamente aqui você encontrará a nossa opinião, né, para que seja uma base, então, para você decidir se vai ou não assistir, se você ainda não o fez, né. Mas se você fizer, se você assistir, deixa o seu comentário. Deixa o like também, se inscreva, acione o sininho, compartilhe nos grupos de Zap de cinema que você deve ter, assim você ajuda o canal a crescer e trazer mais conteúdo por aqui. Compartilhe com os seus amigos também e acesse nossos demais canais aqui no YouTube. Aqui em meus canais você vai encontrar. Tem canal de notícia, de entrevista, canal de esporte, como eu já falei, enfim, tudo isso para você. Pesquise aí, você vai gostar com certeza. Se você gosta da nossa forma de contar as críticas, acredito que vai gostar também da forma de contar outros tipos de informação. Você acompanhou então mais uma crítica de cinema by Ariel. Fique inscrito, assim você não perde assim que nova crítica surgir, tá certo? Tá chegando uma trilogia top que eu vou contar aqui no nosso canal, certo? Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima.